Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou gravar um vídeo sobre como ser bom em tudo que você quiser. Mas não se iluda, não é só você começar a fazer uma coisa e do nada você vira o melhor do mundo nisso. Não. Primeiro que você não vai ser o melhor do mundo, que vai ter alguém que vai dedicar a vida inteira dela pra essa coisa. Nem que seja, sei lá, mano, o pulo mais longo de cavalo. Vai ter uma pessoa que vai passar a vida inteira dela treinando para dar o pulo mais longo de cavalo. E você vai lá tentar e você vai ficar, tipo, sei lá, na média. Você, entendeu? Você tentar ser bom. Mas enfim, a questão aqui é principalmente para as matérias da escola. Não é só pra, tipo, sei lá, qualquer coisa que você queira fazer assim. E, tipo assim, isso vem de mim, que eu era muito ruim em matemática quando eu era menor, né? Quando eu tava fundamental. E ano passado, ano retrasado, que foi meu primeiro ano do ensino médio, eu falei assim, não, vou mudar, não vai dar certo eu ficar, tipo assim, sendo uma fraca em matemática e no resto indo bem. E aí, minha estratégia foi, no começo, foi fingir que eu gostava de matemática. E hoje em dia, eu realmente gosto muito de matemática, de física, de química, matérias que eu não familiarizava muito assim antes, sabe? Primeiro que educação não se dá sem afeto, segundo Paulo Freire. E é verdade mesmo. Porque como que você vai aprender uma coisa que você não tem interesse em aprender? É tipo um povo ridículo da minha escola. Tipo, o pai paga R$ 3.500 de mensalidade e a pessoa vai lá e fica vagabundeando, dormindo e tal. Mano, seu pai tá pagando quase R$ 4.000 de mensalidade. Você tem que fazer alguma coisa, sabe? Pelo amor de Deus, tem gente... Não, mais da metade dos brasileiros nem ganha R$ 4.000 por mês. Seu pai tá pagando R$ 4.000 pra você ir pra escola. E você não tá fazendo isso direito. Enfim, né? Então, quando eu tava no terceiro, no quarto ano fundamental, não lembro quando que eu aprendi divisão, sabe, divisão da matemática, eu chorei porque eu não conseguia entender como é que funcionava. Depois de um tempo eu aprendi, né? Mas eu sempre fui muito instável. Aí depois veio fração, aquela coisa. Acho que fração é tipo o terror de toda pessoa que não é boa em matemática. E tipo, aprender fração, aí a pessoa fica tipo, meu Deus. Mas aí eu aprendi em um certo momento da minha vida. Assim, eu aprendi direitinho mesmo. Acho que foi no 9º ano, sei lá, demorou, né? Mas aprendi. E hoje, tipo assim, eu gosto tanto de matemática que eu até vou para umas aulas de matemática avançada. Umas coisas que eu nunca faria na minha vida, sabe? Minhas matérias favoritas continuam sendo a mesma. Eu continuo sendo de humanas, sendo melhor em humanas e, tipo, não vai mudar, porque são as matérias que eu mais tenho afeto. Sobre outras coisas que não sejam a escola. Talvez, sei lá, futebol. Tem muita gente que chega em mim e fala assim, nossa, Fernando, você joga muito bem, não sei o que, blá blá blá. Tipo assim, se eu chegar em mim e falar, tipo, tranquilo. Tipo, parece que eu só nasci e tô lá jogando, né? Mas eu jogo futebol há, tipo, 10 anos. Não só futebol. Handball, vôlei, qualquer esporte. Tipo, eu jogo há muito tempo. Eu sempre gostei muito. E vem de novo aquela coisa do afeto, né? Que você tem que ter afeto pra você conseguir fazer alguma coisa. Tipo, pra você ser bom, acima da média, no caso, ser melhor do que a maioria, você tem que ter afeto pra aprender aquilo, né? Por isso que o Paulo Freire tá certo. E por isso que, tipo, tem muita gente que, tipo, eu fui mal em matemática, eu odeio matemática. É, tipo, sinônimo, praticamente. Você vai mal em uma matéria, você começa a falar que odeia ela. Sem nem mesmo, tipo, ter aprofundado ou ter estudado direito, sei lá. Também tem muita gente que odeia o professor, começa a odiar a matéria, porque educação se dá pelo afeto. Então, tipo, você não gosta do professor, automaticamente a matéria vai meio que decaindo pra você. Tipo assim, você tem que criar um mecanismo de proteção, né?
continuando o que eu tava falando, você tem que... Não você tem que gostar do professor. Tipo assim, mas... por exemplo, você tem que criar um mecanismo de proteção, né? Igual eu tava falando. Tipo assim, eu gosto tanto de geografia, mas tanto, que, tipo, podia entrar qualquer professor e dar geografia pra mim, que eu ia ficar nem aí. Tipo assim, quando eu era mais nova, tava no fundamental, as professoras eram, tipo, sei lá, né? Nível fundamental. E aí eu tinha uma professora que ela era, tipo, bem idosa já. E muita gente não gostava dela, de geografia. E eu gostava dela. Simplesmente, eu acho que eu era a única pessoa no meu convívio que gostava dela. E, tipo, véi, eu não sei. Eu acho que ela deve ter me ensinado, sei lá, véi, 1% da matéria de geografia que eu sei hoje, né? Porque ela foi minha professora no sexto ano. Sexto ano tá na pandemia, então, tipo, não tava prestando atenção em nada. E aí, tipo, meio que eu gostava dela de todo jeito, independente dela dar aula bem ou não. Eu gostava dela. E é meio que isso que importa. E ela aposentou no ano que eu tava no sexto ano, no meio do ano. Aí do nada entrou um professor novo lá. E eu não gostava dele, velho. Eu não gostava. Mas, tipo assim, mesmo assim, geografia continuou sendo a matéria que eu mais gosto, independente do professor. Tipo, mano, foda-se, velho. Se o professor é legal, se ele é chato, eu vou continuar gostando de geografia do mesmo jeito. Acho que é isso. Tipo assim, não é fácil você ser bom em alguma coisa, não. É, tipo, difícil, você tem que treinar. Tipo assim, não foi da noite pro dia que eu falei, nossa, agora eu gosto de matemática e vou ficar boa. Não, foi tipo assim, realmente teve um dia que eu falei assim, não, vou melhorar. Vou fingir que eu gosto de matemática. Eu comecei fingindo que eu gostava de matemática e, tipo assim, eu comecei a prestar mais atenção nas aulas, olhar com uma carinha melhor pro quadro. Aí depois, tipo assim, foi fluindo, sabe? Porque, tipo, eu percebi que matemática é muito bonita. É, tipo, é muito lógico. Sei lá. Aí eu gostei muito, sabe? E aí, hoje não é mais um problema pra mim. Longe disso, sabe? Tipo, uma das minhas melhores notas do boletim é matemática. E é isso. É muito importante você gostar das coisas. Tipo assim, vamos supor que eu sou ruim em gramática. Tipo assim, ano passado eu tive... Tipo, realmente, ano passado eu tive um desnível, assim, com gramática no final do ano. Que eu não gostava muito da professora. E, tipo, isso me afetou muito por algum motivo. Eu tirei uma nota, tipo, bem ruim, na penúltima prova. E na última eu fiquei em cima da média. Aí esse ano, lá na minha escola tem uma professora de gramática que tá me dando aula agora, que ela é muito, tipo... Ela é muito exigente, sabe? Ela já é idosa já. E, tipo, ela é muito experiente. E aí ela acaba sendo muito exigente. E, tipo, eu pensei comigo mesma, né? Tipo, mesmo que eu não goste de esses professor muito carrancudo, exigente aí, eu vou ficar bom em gramática. Eu vou estudar, vou gostar e pronto. Aí eu cheguei com bons olhos pra gramática. Vai ter primeiro dia de aula, blá blá blá. E acabou que, tipo, esse ano minhas notas em gramática dispararam, sabe? Tipo assim, parece simples, mas não é tanto. Você tem que criar um mecanismo na sua cabeça pra você meio que entender que conhecimento, nenhum tipo de conhecimento deve ser negligenciado. Isso é muito importante, tipo, muita gente que eu conheço fala, filosofia é inútil, sociologia é inútil, né? Acho que essas duas são as matérias mais negligenciadas, né? Filosofia e sociologia. Não, velho. Não. Sério mesmo. Eu também negligenciava um pouco no começo do ano passado, que eu comecei a ter aula de filosofia, mas depois eu percebi que, tipo, era muito importante. E aí, tipo, filosofia também virou uma das minhas matérias favoritas. Eu sou de humanas, né? Lógico. E aí, tipo, véi, é muito importante, mano. Pra você entender isso aqui que eu tô falando, você tem que usar filosofia. Sei lá, dá facilmente pra falar sobre Nietzsche, Kant, tipo, Nietzsche.
fala que você tem que aprender o máximo que você conseguir, porque um dia você vai morrer. E a vida não tem sentido, entendeu? Então, o que você faz pra atribuir sentido à sua vida tá atrelado às coisas que você faz no dia a dia. Tipo, por exemplo, absorver conhecimento. E Kant, eu posso falar do imperativo categórico, que é você fazer o que você tem que fazer pela ação, não por uma consequência. Então, eu vou estar aprendendo ali por aprender, por ter conhecimento para ampliar meu repertório, não para tipo, fazer uma prova e tirar uma certa nota, que é o que muita gente faz. Tipo, muita gente que eu conheço fala: nossa, matéria merda, vou estudar ela aqui só para tirar uma nota na prova e vida que segue. Assim, tem várias desvantagens, né? Uma que a pessoa devia ligar, pelo menos, é que esse conteúdo vai cair no vestibular e ela vai esquecer na hora que ela for fazer o vestibular se cair, porque você estuda só pra prova, você decora e depois você esquece. Tipo, experiência própria, isso já aconteceu comigo. Então, tipo, né? Tem que pensar muito nessa questão aí. Mas, tipo, não é simples, não é fácil, mas dá pra fazer, entendeu? Não é. Se eu conseguir, todo mundo consegue. Porque eu sou uma pessoa normal, igual a todo mundo. Então, é isso. Tchau. Eu já falei demais.